Olá! Vamos sintetizar os principais conceitos que aprendemos nesta aula para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? Conceitos de classes do C#. O C# utiliza os mesmos conceitos do Java para implementar classes específicas para a programação, as quais seguem os mesmos princípios de formação e manipulação. Para relembrar os conceitos de programação orientados a objetos, observe este exemplo de classe carro. A classe carro tem um nome, tem os atributos referentes à marca, combustível, marcha e velocidade, e ainda os métodos movimentar, parar e consultar. Codificação da classe. Sempre iniciamos a codificação de uma classe com o comando class e o nome da classe. Em seguida, delimitamos a definição da classe por meio da abertura e fechamento das chaves, que estabelecem o início e o fim de um bloco de código. Vamos perceber, durante a codificação da classe, que ali está tudo o que foi definido no diagrama de classe. Depois da abertura da classe, vem a declaração dos atributos, composta pelo modificador de acesso, pela definição do tipo de dado a ser armazenado e pelo nome do atributo. Neste caso, os atributos marca e combustível são do tipo string e os atributos marcha e velocidade são do tipo inteiro, pois receberão valores do tipo numérico inteiro. Os atributos marca, combustível e marcha são de acesso público e o atributo velocidade é do tipo private. Perceba o comentário atributos da classe do carro. Veja que, para isso, foi usado duas barras para identificar o texto como comentário, assim como já fazíamos em Java. Esta prática é aconselhável para a futura geração da documentação do sistema e também possibilita o esclarecimento do código em pontos específicos. Pode também ser útil para um grupo de programadores que trabalham no mesmo código. Em seguida, recapitularemos cada um dos métodos. Veja a codificação do método movimentar. Este método recebe o valor inteiro, int, que indica a aceleração do veículo. Assim, o atributo velocidade recebe a velocidade atual mais o valor da aceleração, passada como parâmetro para este método. O método parar verifica se a velocidade é maior que zero e, caso a condição seja verdadeira, diminui a velocidade em uma unidade toda vez que é acionado. Por isso, programaremos desta forma. Se a velocidade é maior que zero, então a velocidade recebe o valor atual menos 1. Método consultar. Esse método retorna o valor da velocidade do veículo. Agora, analisaremos a programação da classe principal do projeto, que contém o código main. Vamos lá? A classe principal contém a função main, que contém as linhas de código que criam e acessam o objeto. Nesta classe, devemos instanciar o objeto da classe carro. Para a criação do objeto, primeiramente informamos o tipo carro, que é o nome da classe, depois o nome do novo objeto, nesse caso, obj_carro, igual a new, novo, que é um comando que cria uma instância da classe que chamamos de objeto. Em seguida, faremos a atribuição dos valores para o objeto obj_carro. O atributo marca do objeto carro receberá o valor Fusca. Portanto, codificaremos da seguinte forma: obj_carro.marca recebe o sinal de igual Fusca entre aspas. Da mesma forma, atribuiremos valores aos atributos combustível e marcha. Agora vamos analisar como fica a codificação para imprimir na tela os dados do veículo e do combustível. Para isso, use-se o comando writeLine, que escreve uma mensagem na tela e vai para a próxima linha. Dentro desse comando, as palavras que estiverem entre aspas são impressas na tela exatamente como foram escritas. O sinal de mais concatena, ou seja, junta as palavras. obj_carro.marca
traz o valor que foi atribuído ao atributo marca do objeto carro, no caso, a palavra Fusca. E o obj_carro.marcha traz o valor que foi atribuído ao atributo marcha do objeto carro, que no caso foi o valor 4. Da mesma forma, a linha de programação console.writeLine combustível mais obj_carro.comb trará a mensagem combustível querosene, imprimindo na tela a palavra que está entre aspas, combustível, e o valor do atributo comb, que contém o valor querosene. Desta forma, será escrito na tela veículo Fusca de 4 marchas. No método movimentar, o parâmetro aceleração é passado com o valor 5. Velocidade recebe a velocidade do veículo. Em seguida, está sendo programado para mostrar na tela a velocidade atual do veículo usando novamente o comando console.writeLine. O comando console.readKey coloca a tela em espera até que um caractere ou uma tecla de função são pressionados. O resultado do programa será este. Em seguida, faça uma chamada ao método parar, diminuindo a velocidade em uma unidade a cada chamada do método. O atributo velocidade recebe o valor do método consultar. Em seguida, é impresso na tela o valor da velocidade atual, mostrando o valor contido no método consultar, que retorna o valor da velocidade. Métodos de acesso, GET e SET. Já estudamos em Java que, para garantir o encapsulamento e possibilitar o acesso aos dados do objeto, são criados métodos de acesso aos atributos em casos específicos. São os métodos SET e GET. Esses métodos são codificados dentro da classe e, por isso, definidos com acessibilidade pública, o public. Isto significa que eles podem ser acessados a partir do objeto instanciado de qualquer classe. A vantagem de abrir esse acesso via método é poder definir ou programar as regras de leitura e escrita nestes atributos. Resumindo, nenhuma outra classe ou objeto pode acessar diretamente os atributos encapsulados. Se isso for necessário, deve-se pedir ao objeto para que ele mostre ou altere o valor de um de seus atributos mediante suas próprias regras, definidas nos métodos de acesso. Método GET. Assim como já vimos no Java, os métodos GET leem e mostram, ou seja, retornam, o conteúdo de um atributo. O nome deste método sempre é precedido da palavra GET, seguida do nome do atributo. Método SET. Os métodos SET são responsáveis por escrever o conteúdo de um atributo. Esses métodos sempre começam com a palavra SET, seguida pelo nome desse atributo. Vamos tomar como exemplo o método getCódigo da classe Pessoa da página 216. Este método deverá ler o conteúdo do atributo código e retornar essa informação para o local onde foi solicitado. O comando return envia o valor definido à sua frente, no caso, o conteúdo do atributo código, para fora do método pela porta de saída de informações, definida com o tipo inteiro. Portanto, o método está preparado para retornar um valor do tipo inteiro e faz isso quando executa o comando return. Vamos tomar como exemplo o método setCódigo, que deverá receber um valor do tipo inteiro e armazená-lo no atributo código. A porta de entrada de valores para dentro do método são os parênteses, e essas informações, que chamamos de parâmetro, devem ser nomeadas e seus tipos devem ser definidos. O comando diz é utilizado como uma referência ao próprio objeto que está chamando o método. O uso deste comando
também deixa claro que estamos nos referindo a um atributo ou método da mesma classe na qual estamos programando. Assim finalizamos esta aula, lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!